E olha que simples, gente, essa receita. Aqui eu tenho 4 ovos grandes inteiros, em temperatura ambiente, mas pode ser tudo gelado se você não tiver tirado da geladeira, tá? Aí aqui eu vou acrescentar 1 xícara de açúcar, a xícara que eu estou utilizando é de 250 ml, tá? 1 xícara de leite. Vou acrescentar 1 xícara de manteiga ou margarina. E 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo que eu estou utilizando é aquela comum sem fermento, tá? Porque o meu fermento eu vou acrescentar depois. Aí aqui, ó, eu vou mexer para começar a bater tudo de uma vez. Porque se eu vim aqui agora com a batedeira, vai voar um monte de poeira aqui da açúcar e da farinha de trigo. Então, eu faço esse processo aqui primeiro, só por causa desse motivo, tá? E agora, vou bater aqui, gente, pra misturar bem, tá? Deixa eu colocar aqui esse aqui. Pra misturar bem, que cerca de 3 minutinhos eu vou bater aqui rapidinho. Agora aqui, gente, eu vou acrescentar 1 colher de emulsificante. Aqui eu utilizo da linha Selecta pra sorvete. Vou colocar aqui e vou bater agora, gente, cerca de 5 minutos. Só que eu vou bater 3 minutinhos, quando tiver 3 minutinhos que eu for bater, aí eu vou lá e vou ligar o meu forno em 180 graus, tá? Passado aí os 5 minutos que eu bati, agora eu venho aqui, gente, com 1 colher de fermento para bolo, fermento químico, e vou misturar aqui com as mãos, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer essa mistura com a batedeira, com o fouet, da maneira que vocês quiserem fazer essa mistura aqui, tá? Mexi bem aqui. Agora eu vou despejar na minha forma, essa receita aqui, ela dá certinho pra minha forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu peguei aqui e coloquei no papel toalha mesmo aqui, tá? Ó, só recortei e, ó, tá vendo? E coloquei aqui no fundo, papel toalha. E agora, e não tem as laterais. Aí agora eu vou despejar essa massa aqui. Olha como que essa massa dá certinho pra essa forma, gente. Porque lembrando que quando você vai colocar um bolo assar, essa forma tem que sobrar um espaço pro bolo desenvolver e crescer, tá? Senão ele fica uma massa pesada. Então, sempre deixa aí uns 2, quando é essa forma alta de 10 centímetros, vocês podem deixar aí uns 2 dedinhos pra cima, sobrando, tá? Ó, agora eu vou dar 3 batidinhas. E aqui, tá vendo que sobrou espaço pra massa desenvolver e crescer bem, tá? Então, agora eu vou levar pro meu forno, que já está aquecendo, e depois eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Enquanto o nosso bolo está lá no forno, vamos preparar o recheio. Esse bolo meu, ele rende 2 quilos e pouquinho de bolo, tá? E nessa receita, eu vou utilizar 2 caixinhas de leite condensado e 1 caixinha de creme de leite. E depois, no final, eu vou acrescentar chocolate em pó 50%, 150 gramas. Agora eu vou levar para o fogo, e de fogo médio para alto. E daí eu vou mostrar para vocês o ponto que ele tem que estar. Lembrando que vocês têm que mexer o tempo todo para ele não grudar no fundo da panela. Pessoal, esse aqui é o ponto. Olha só. Você faz assim, ó. Ó. Tá vendo que ele faz um montinho quando ele cai, ó? Ó. Esse aqui é o ponto. Ó, tá vendo que aqui ele tá desgrudando, ó, no fundo da panela. E você faz assim, ó, e ele cria um montinho ali, viu? Esse aqui é o ponto que ele tem que tá no ponto de desligar, vai ficar um recheio bem cremoso, viu? Ó, aí tá vendo? Quando ele vai começando a esfriar, ele vai criando ainda mais consistência, tá vendo? Aí sim, agora eu venho com o chocolate e despejo aqui. Pode colocar lá no começo da receita de chocolate? Pode. Eu que gosto de fazer desse jeito. Pra mim, parece que o chocolate fica com gosto mais acentuado. Aí depois de mexido, ó, aí eu vou despejar ele aqui. Essa minha panelinha aqui é bem pequenininha, gente, é uma leiteira. Eu faço ela no máximo quando é um bolo de 2 quilos. Porque eu gosto que ela tem cabo, assim, aí eu acho que me dá uma estabilidade pra trabalhar com ela. Eu quero comprar aquela da Tramontina, que é super boa, né? Aí, ó, coloquei. E agora eu venho com o plástico em contato, ó. Põe o plástico aqui e vou encostar ele no recheio, ó.
Vou encostar ele pro recheio não ficar com aquela casquinha, aquela natinha por cima, tá? Ele vai ficar sempre cremoso. E aqui eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, que eu vou rechear esse bolo hoje à noite ainda. Provavelmente, quando eu for rechear o bolo, esse recheio ainda vai estar morno, né? Mas não tem problema, gente. Eu não aconselho você terminar de fazer o recheio e já rechear o bolo. Eu prefiro que ele esteja de morno para frio. E também, quando é para rechear bolo, também eu não gosto de levar o recheio na geladeira antes de colocar ele no bolo. Porque daí ele fica muito consistente e fica ruim para você rechear. Então, sempre assim, em temperatura ambiente. A preferência é de um dia para o outro, mas como a cliente foi um pedido em cima da hora, então eu tô fazendo agora para rechear ainda hoje o bolo, tá? E aqui tá, pessoal, a massa. Olha como que ela cresceu, viu? Ela desenvolveu bastante, ó, sobrou bastante espaço para ela crescer e ela ficou exatamente com 10 de altura. Agora aqui, na lateral, eu vou vir com uma faca de serrinha para tirar aqui a lateral dela, descolar aqui da forma. Eu passo, gente, ó, colocando a força pra cá, tá bom? Pra lateral daqui, não pra dentro, pra não mexer na estrutura da massa, tá? Passei, agora eu vou virar aqui ó, eu seguro aqui e viro. E olha que linda que ela fica. Olha isso. Deixa eu tirar aqui. Ela fica muito alta, ela fica muito fofa. Olha só. Olha isso. Tá vendo? Ela fica muito fofa mesmo, gente. É uma massa muito fofa, muito estruturada, que dá muito bem pra vocês fazerem aqui bolo de andar, bolo com pasta de leite ninho, bolo com pasta americana. Ela é super estruturada e dá pra vocês fazerem qualquer tipo de trabalho com ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da massa. Se você gostou, já deixa seu like, hein? E daí agora eu vou cortar pra vocês verem como que ela fica por dentro, ó. Vamos cortar ela em 4 fatias, 4 discos de massa, pra eu ter três camadas de recheio, tá? Então, ó, como que ela é por dentro também. Olha isso, gente. Que massa linda, branquinha, tá vendo? Vai, ó, bem estruturada, ó, tá vendo? Então tá aí, pra vocês. E vamos agora aqui pra vocês verem o recheio. Aqui está o recheio, o resultado do recheio. Olha isso. A coisa melhora quando você tira assim e aqui não sai sujo, tá vendo? Significa que deu super certo o recheio de vocês, tá? Isso é um sinal que deu muito bem o resultado do recheio. E olha isso. Ele tá um pouquinho morno, mas olha a cremosidade disso aqui, ó. Gente, é uma coisa maravilhosa pra vocês trabalharem. Ele fica perfeito, olha isso. É lindo e é macio. Quando ele vai pra geladeira, ele, ó, é macio, cremoso, mas não é aquele bolo que aquele recheio que vai vazar no bolo, tá? Ele vai ficar suculento, não vai ficar aquele recheio duro, que a pessoa come praticamente o recheio e pega com a mão assim aos pedaços. Não, ele é um recheio suculento, tá? Saboroso. E quando ele for pra geladeira, ele fica um pouquinho mais consistente. É por isso que eu gosto de deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Então, tá aqui o recheio, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do recheio também, do resultado dele, tá? E agora, vamos colocar aqui a primeira camada que a gente cortou aqui dentro da forma. E vamos molhar. Aqui, gente, essa minha calda é a famosa caldinha básica, que é água e leite condensado. Apenas isso, tá? E aí você vai molhar o seu bolo de acordo com o que você gosta, com o que você conhece do seu cliente. Se ele gosta de uma massa mais molhadinha, você molha mais. Se não, você molha o suficiente pra não ficar ruim, né? E agora aqui vamos colocar aqui a primeira camada de recheio, que é, ó, eu vou colocar, ó, bem generosa. Essa colher minha aqui, ela é um pouco maior do que a colher de sopa, tá? 2, 3. Olha aqui, tem que ser colheres bem generosas do seu cliente comer bolo e recheio, viu, gente? Então tá aqui, ó.
Colocou no meio centralizado, deixa eu colocar mais pra cá. Ó, colocou no meio centralizado, vai levando para as laterais, ó, que assim você faz um serviço bonito, uniforme, não puxa bolo pra cima do recheio, tá vendo? Ó, você vai puxando ele do meio para as laterais, ó. Opa, que saiu até um pouquinho, mas não tem problema, ó. Olha isso. Tá vendo? Fica um bolo super recheado. O cliente vai sentir aquele sabor gostoso de brigadeiro no seu bolo ou de qualquer recheio que você tiver e você fizer dessa forma, tá? Fiz aqui a primeira camadinha. Vamos para a segunda camada. E o nosso último disco de bolo, viu? O bolo ficou com exatamente 10 centímetros de altura. Depois disso, você vem aqui, ó, com essa parte aqui, tampa, trazendo pra cima. Tampa, cobre o seu bolo com o restante do plástico que sobrou. Ó. Aí, e levo pra geladeira pra, no mínimo, gente, no mínimo, esse bolo tem que ficar 6 horas na geladeira, tá? Ou de um dia pro outro. No meu caso aqui, ele vai ficar de um dia pro outro. Aí, o vídeo da decoração dele eu vou fazer à parte, tá?